Após anunciar o fim de seu casamento com Arthur Aguiar, Mayra Card falou sobre o assunto no fim da manhã desta sexta-feira. A coach influenciadora digital comentou sobre o que levou o casal a tomar a decisão, sem entrar em detalhes, e refletiu que são duas visões da mesma história. Ela também comparou o momento a um acidente de carro, onde uma pessoa tem curiosidade para saber se é a vítima, sem cogitar ajudar, como um abutre. Quando a gente separa, as pessoas vão encontrando a gente e elas vão falando: nossa, como é difícil separar, como é dolorido. E sim, é óbvio, né? Afinal de contas, quem casa para sempre. A gente nunca acha que vai separar. E quando você vai tomar essa decisão entre o casal, somente os dois sabem o real motivo pelo qual separaram. E ainda assim tendo visões completamente diferentes, porque são duas mentes diferentes, dois sentidos diferentes, ou seja, são duas visões da mesma história entre os dois que só os dois sabem. Como se não fosse o bastante, como se não fosse complexo o suficiente, milhões de pessoas começam a criar teses e histórias além das que já existem, que já são complexas o bastante por si só. E como se não fosse bastante o suficiente, desrespeitoso o suficiente com esse momento de luta e de dor, as pessoas começam a te perturbar, te bombardear de mensagens, de curiosidade, de teses, de motivos. Sabe quando você vê um acidente de carro e tem uma pessoa jogada no chão que você não sabe se tá morta, se tá ferida, e você começa a passar devagarinho com o carro, mas você não quer ajudar. Como um abutre, você só quer se alimentar da dor daquela pessoa. Você nem percebe, porque é inconsciente, é de nós, seres humanos. É mais forte que a gente. A gente vê uma desgraça, a gente passa devagarzinho. Você não vai sair do carro, você não vai prestar ajuda, você não vai nem ser capaz de fazer uma oração, mas você quer ver o nível da desgraça do outro. Se tem muito sangue aqui, se foi a perna que quebrou, se foi o braço ou se tá morto. Somente para você alimentar a sua partezinha ruim que todos nós temos. Então o conselho que eu dou para as pessoas que estão curiosas para saber os motivos e seja lá o que for que elas querem saber, para refletir. Se você não está fazendo esse papel dessa pessoa que está passando devagarinho por um acidente e está olhando ali para aquele morto atirado no chão e está atirando mais pedras sem perceber, porque a partir do momento que você começa a formar trânsito e passar devagarinho para se alimentar da desgraça ou da morte alheia do outro, você está gerando um trânsito e impedindo que este morto seja salvo o mais rápido possível, porque afinal de contas ele pode estar vivo e pode estar precisando levantar dali. Ele tem que tocar a vida dele, mas a cada vez que você vai mais devagarzinho, você impede ele de seguir o caminho que seja para o hospital para ser curado. Então cuidado, muito cuidado com o que vocês se alimentam desses sites de fofoca, dessas mentiras que são armas para cutucar ainda mais o morto que está ali no chão.